A paz, igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Faz tempo, viu? Faz muito tempo que eu estava correndo, essa é a verdade. Não por falta de oportunidade, porque eu estava correndo de verdade. Então eu quero que a igreja se levante, por favor, referência à palavra. Aleluia. Quem trouxe Bíblia, abre em Provérbios 19, 21. O bispo é sábio, né? Bicho é sábio. Aprendi muito, tenho aprendido muito com ele e sempre tenho me surpreendido, eu e todos vocês. Diz assim, ó, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Muitos são o sonho do homem, mas o que prevalece é o sonho de Deus no seu coração. Amém? Então feche seus olhos agora. Senhor, Pai Todo-Poderoso, eu me coloco na Tua presença nessa noite. Pai amado, eu te peço, Senhor amado, todo impedimento que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que não seja eu, Senhor amado, seja o Senhor usando a minha boca. Tira toda distração, tira todo impedimento que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Ministra a cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. É que agora os anos passou, chegou a tecnologia, eu tenho que aprender a mexer na tecnologia aqui, ó. Eu estava sempre no caderninho. Vamos lá. Amém? Achei. Comunicando a visão. E o tema hoje é realização. Amém? O que significa realização no dicionário Aurélio? Significa o seguinte: ato ou efeito de realizar ou de se realizar. O que se realizou ou se tornou real. Satisfação ou sucesso numa tarefa, numa função, numa atividade ou num desejo. Exemplo: realização afetiva, realização pessoal, realização profissional. Amém? Quem já realizou algo pessoal que você sonhou e foi gratificante? É muito gostoso, né? Eu achei que tinha vivido muitas coisas, tinha sonhado muitas coisas. Já tive carro, moto, caminhão, só não tive barco e avião ainda. Ainda! Mas os planos de Deus são maiores que os meus, né? Quem sabe um dia eu dirijo aí, eu piloto um avião aí, ó. Eu tenho coragem. E eu achei que tinha vivido os melhores sonhos. Ter um caminhão, poxa, foi maravilhoso. Foi a melhor fase da minha vida. Colocar uma galera no baú, fazer várias bagunças. Foi bênção. Só que quando eu realizei o sonho de ter a minha casa própria, não se compara ao sonho. Não poder pagar um aluguel mais. Não ficar preocupado em pagar o aluguel quando acabava o mês. Foi um sonho maravilhoso que se realizou. Só que Deus sempre teve mais na minha vida. Tenho outros sonhos, assim como você tem outros sonhos. Amém? E todos temos sonhos, desejos e planos, mas não estiverem de acordo com a vontade de Deus, não vão dar certo. Para mim poder conquistar uma moto, a primeira vez que eu conquistei uma moto, eu tive que orar bastante. E trabalhar bastante. Tive que dizimar, ofertar, e eu tive um foco. Depois disso eu comprei um carro, um Ninho. O bispo dirigiu aí, empurrou várias vezes. E fui crescendo. Todos esses planos, todas essas coisas só aconteciam porque eu estava na presença de Deus. Porque eu estava fazendo a vontade de Deus. Para mim começar a falar da vontade de Deus sobre a minha vida, eu preciso falar de uma pessoa lá atrás, há 17 anos e meio lá atrás, que veio do interior, porque eu morava no interior, essa pessoa morava no interior, foi jogar bola. E ele desviou com 13 anos mais ou menos, e já tinha 19 anos. E quando ele jogava bola, ele sempre sentia falta de Deus. Ele sempre sentia falta de Deus. E ele sempre orava, falava: Deus, eu quero voltar à sua presença, só que eu quero que você me tire a vontade de usar brinco, de usar piercing na época, boné. E eu orava, falava com Deus o tempo todo, porque eu sentia a vontade de Deus. Só que a igreja que eu frequentava tinha uma doutrina que não me permitia. Não permitia jogar bola, não permitia usar bermuda, enfim. Fui jogar bola. Aí encontrei um baixinho, de regata, jogava nada. E minha irmã falou assim para mim, falou: esse é meu pastor. Eu só pensei, falei, esse pastor é sem vergonha, deve roubar o dinheiro das ovelhas. Porque eu nunca vi a canela de um pastor, ainda mais jogando bola, porque era pecado.
E acabou aquele futebol e falou assim, eu preciso falar com você. E depois você fala, então outro dia a gente marca, eu tô com pressa. Porque eu só tinha um final de semana para se divertir com meus amigos e voltar a trabalhar na semana no interior. Se passou a semana, voltei a jogar bola, e eu tinha esquecido que ele tinha me convidado para almoçar. E minha irmã fez aquele almoço e ele veio. Quando acabou o almoço, ele sentou, ele não vai lembrar disso, né? Porque quem apanha, lembra. Quem bate, sempre esquece. E aí eu sentei naquela mesa, ele começou a conversar comigo e falou, eu sou um pastor sem vergonha, que rouba as ovelhas? Lembra? Eu não falei para ninguém, só pensei. Deus falou para mim que você tem vontade de voltar para Deus, só que tinha que tirar o seu brinco, seu boné, e começou a falar tudo aquilo que eu pensava. Tudo aquilo que eu sonhava em fazer para Deus e não podia porque eu achava que aquilo era um impedimento na minha vida. E quando ele falou tudo aquilo, eu chorei. Aquele durão, fortão militar, fortinho, lembra? Fortinho. Faz tempo. E eu fui quebrantado. E ali começou uma obra de Deus sobre a minha vida. Aí você fala assim, depois de uma revelação dessa, você firmou na presença de Deus? Não. É assim como vocês também. Eu sei, é um tempo, é um processo. E o processo foi até rápido. Eu estava parecendo um crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Quando tinha culto de manhã, eu ia para a igreja, maravilhoso, só que no final de semana eu estava indo em balada. Até que chegou um dia, eu tive um encontro com o Espírito Santo, sabe aonde? Dentro de uma balada. Tinha entrado, ficava na porta, bebendo com os amigos, para poder entrar daquele jeito. E eu já estava meio bêbado. Quando eu cheguei dentro da balada, o Espírito Santo falou comigo, o que você está fazendo aqui dentro? Aí eu te pergunto, o que você está fazendo onde você tem andado? O que você tem feito? Onde você tem andado que o Espírito Santo tem te incomodado e você não tem prestado atenção naquilo que o Espírito Santo tem falado sobre a sua vida? Foi assim comigo. E naquele momento ficou um silêncio na balada, aquele som alto, e aquela brisa, como fala, acabou, tinha acabado. E eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. E algo aconteceu dentro de mim naquele local, que eu comecei a sentir aquela presença maligna que estava ali dentro. E aquela presença começou a me expulsar de lá de dentro, e eu comecei a passar mal, e eu não conseguia ficar lá dentro mais. Aí eu falei para meus colegas, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Ele falou, acabamos de entrar, você acabou de pagar para entrar, já vai sair. Eu falei, eu preciso sair daqui. Foi aí que começou a transformação da minha vida. Foi aí que eu comecei a frequentar Deus. Foi aí que começou a se cumprir a promessa que aquele baixinho tinha falado. Deus quer te usar desse jeito. Com brinco, com boné, para trazer jovens para Jesus, para trazer os doidos para Jesus. Graças a Deus eu trouxe muitos jovens para Jesus. Se cumpriu. Eu sei que ainda não acabou, né? Amém? Voltando. E teve uma realização na minha vida. Teve realização na minha vida desse projeto de lá para cá. Eu tive sonhos na presença de Deus que eu tive sede de ser diácono. E eu não fui diácono. Quando eu queria ser. Isso me frustrou bastante. Mas mesmo assim não deixei de sonhar. Aí eu pergunto para você nessa noite. Por que você deixou de sonhar só porque você recebeu um não? Por que você deixou de sonhar só porque você não foi bem recebido na porta da igreja? Por que você deixou de sonhar só porque você ouviu algo que não pertence à sua vida? Que alguém falou e você acreditou que isso se cumprisse. Amém? Vamos continuar aqui. Aleluia. Quando nós sonhamos, o nosso sonho sempre envolve outras pessoas, sabia disso? Eu tinha sonho de ter um caminhão, só que envolvia mais gente, porque eu levava um monte de gente. Muita gente. Meu Deus do céu. Até sair daqui. E o seu sonho envolve pessoas, por quê? Porque Deus quer realizar o seu sonho, só que você precisa colocar ele na presença de Deus. E eu vou te contar uma estratégia. Quem tem sonho de ter um carro próprio? Vou te ensinar a orar diferente. Fala, Deus, eu quero ter um carro porque eu quero dar carona para as pessoas. Eu quero ter um carro porque eu quero levar a galera embora. Eu sempre levei a galera embora. Mesmo depois de um carro, sempre levei. Sabe por quê? Porque eu ficava até de madrugada esperando o bispo ministrar as pessoas e tinha que ir embora na chuva com a minha filha de meses, às vezes. Morava na Gamboas. E aí o irmão passava do meu lado. Paz, diácono. Eu amém, e com a filha no colo. Ou no ombro. Que a Manuela estava numa idade que ficava no ombro, porque não aguentava segurar ela. E eu falava, Deus, quando você vai me dar meu carro para poder fazer a diferença? Olha o pensamento. Fazer a diferença. Fui levar a
A baiana, como a Kimberly. A Kenny, embora. Kimberly. Quem é Kimberly? Já foi. E aí, onde ela mora é absurdo. Minha mulher olhou e falou, o que a gente veio fazer aqui? Mas, fomos que fomos. Foi bênção, foi legal para ela, porque ela estava com um neném pequeno. Você precisa fazer mais isso. Você precisa realizar para Deus que esses pequenos atos causam mudança na sua vida. Não só na vida da pessoa, mas na sua vida como pessoa. Você vai ver que você conquista mais, você vai ver que você realiza coisas maiores na presença de Deus. Por quê? Porque você começa a fazer a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Pera aí, irmãos, que eu estou perdendo a prática aqui, eu vou voltando. Aí eu te pergunto, por que sonhamos só em ter algo? Pessoal ou para a nossa família? Por que você não sonha em fazer algo melhor na presença de Deus? Por que você não sonha em melhorar o seu ministério? Por que você não sonha de fazer algo diferente, realizar algo diferente na presença de Deus? Por exemplo, quem canta? Por que não vai numa aula de canto? Você faz. Você faz. Só que você canta aqui dentro. Eu não canto nada, mas quando eu canto e Deus me ouve. Amém. Mas você se prepara para cantar? Espiritualmente? Você sente o que você está cantando? Você presta atenção no que você está cantando e entrega aquele melhor louvor para Deus? Quando você toca, você se entrega verdadeiramente para Deus. Fala, Deus, esse som aqui é para o Senhor, eu vou dar o meu melhor. Eu quero que as pessoas sintam o que eu estou sentindo, porque começa antes. Começa antes. Você precisa se preparar mais quando você faz algo para Deus. Você precisa se preparar mais. Amém? Deixa eu me achar aqui. O ministério hoje não, nesse mês de maio, completa 18 anos. E a gente precisa fazer algo diferente. Porque essa igreja já está de maioridade. E a gente estamos fazendo sempre a mesma coisa. Ou seja, entramos, saindo, pessoas precisando da sua força, do seu conselho, e indo embora e você nem percebe. Então, a gente precisa realizar algo diferente na presença de Deus. Porque em Jeremias 48:10 diz assim, na parte A. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Maldito você se você faz a obra de Deus relaxadamente. Maldito você que só vem para Deus, só vem na presença de Deus para pedir algo. Você precisa mudar o seu pensamento, se planejar, realizar os seus sonhos, não só pessoal, mas perguntar a Deus, qual é o seu sonho que você quer que eu faça na sua presença? Qual é o seu sonho que você quer que eu faça na sua casa? Você vai conquistar o seu sonho, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Mas e seu ministério, vai chegar também? Vai chegar junto com você? Amém? Continuando. Lucas 17:10. Eu não falei para as meninas, eu esqueci de falar esse. Diz assim, ó. Quem pode abrir, por favor? Servo inútil. Estou gripado, tá, gente? Desculpa aí. Lucas 17:10. Diz assim, ó. Quem abriu aí? Lê para mim, por favor. Letícia? Lê para mim, Letícia, por favor. Lucas 17:10. Somos servos inúteis, só fizemos aquilo que foi mandado fazer. Certo? Quantas vezes você só faz o que foi mandado? Eu vim na limpeza e Deus já começou a falar comigo na limpeza. Foi antes, mas eu tinha vindo na limpeza, fui limpar o banheiro. Falei, quanto tempo eu não limpo um banheiro? Quanto tempo? Não faz muito tempo que eu tinha limpado antes. Mas quanto tempo eu não venho com prazer em limpar um banheiro na casa de Deus? E esfreguei, coloquei um sonzinho, a pastora estava aí também. E foi. Caí no banheiro, ela nem viu. Não viu? Eu dei muita risada. Mas foi gratificante. Eu lembrei da minha época de jovem, que eu lavava a igreja e vinha escorregando com a galera. Meu, o que mudou na gente?
O que mudou de lá para cá? Mas faz 18 anos, mas tem tanta história, tanta limpeza, tanta bagunça. E é gostoso, porque marcou a minha vida e marcou a vida de muita gente que fez parte disso. Limpar a igreja não é um peso. Eu trabalho bastante, mas quando tem oportunidade, não é um peso. É gratificante. O único dia que você pode devolver algo para Deus é esse dia. Deixar a casa de Deus limpa. Porque não tem mais o que podemos fazer em gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Colossenses 3, 23 ao 24 diz assim, ó. Tudo o que fizeste, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo, faça de todo o coração. Amém? Faça de todo o seu coração aquilo que você colocar nas suas mãos. Amém? Então precisamos realizar mais para Deus, certo? Começar por onde? Toda realização tem um começo, meio e fim. Apocalipse 2, do 4 ao 5. Amém. Quem pode ler para mim, por favor? Aonde começar? Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Eu lembrei de onde realmente eu tinha parado. Como o bispo falou, às vezes deu raiva, deu tristeza, teve choro, muito choro, mas eu precisei voltar. Por isso que eu falei que ele é sábio. Ele me deu uma palavra que ele sabia que Deus ia quebrantar o meu coração. Ele me deu uma palavra para trazer para vocês, sabendo que Deus ia me cutucar ali, ia me pegar de jeito. Voltar ao primeiro amor. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Quem não conhece a Deus, precisa conhecer para você saber o que é o primeiro amor. O que é a vontade de servir a Deus, fazer a vontade de Deus, mostrar para as pessoas, ó, eu conheço um Deus, que Ele não é um carrasco, como apresenta. Ele é um Deus de amor, um Deus que te pega no colo quando você precisa, um Deus que realiza os seus sonhos, realiza os seus projetos. É engraçado que, quando você tem uma intimidade com Deus, Deus começou a trazer um monte de lembrança para mim. Eu andando, falando com Deus, falei, Deus, estou com vontade de comer uma carne, com aquele bife, com aquela gordurinha em cima, com bastante cebola, com aquele alface. E tinha que ser agrião, salada de agrião, aquele feijão fresquinho. E não ia estar pronto em casa. Quando eu cheguei, minha irmã me convidou para almoçar. Adivinha o que tinha? Exatamente o que eu tinha pedido para Deus. Exatamente. Que esse final de semana, sexta-feira, eu fui buscar minha filha e minha moto furou o pneu na Dutra. Quase morri. Livramento de Deus. E eu empurrei a moto. Empurrei. Aí eu parei a moto e falei, Deus, manda aquele guincho me socorrer aqui, pelo amor de Deus. Passou um minuto, o que aconteceu? O guincho chegou e me levou no borracheiro. O que falta em mim e em você é falar mais com Deus. É acreditar que Deus faz a nossa vida. E falar, Deus, eu preciso disso. O que falta para mim ter isso na minha vida? Os seus sonhos precisam ser os sonhos de Deus. A sua vontade precisa estar na presença de Deus. Quando você começa a fazer a obra de Deus, um simples bife acontece. Para vocês parece simples, mas comigo gostoso. Foi uma delícia, meu. E isso é o nosso Deus. Esse Deus que você tem que apresentar para as pessoas, que você pensa, Ele realiza na sua vida. Amém? Salmo 42, 1 ou 2. Já li? Então lê para mim, por favor. Verdade. Desculpa. Aleluia. A minha alma tem sede de ti. Aleluia. E muita sede, ó. Aleluia. Sabe o que está faltando em mim e você? Vou começar pelo diácono. Você causar sede nos membros. Quando eu queria ser diácono porque algum diácono me fez ter sede. Sede de querer se tornar um diácono. O presbítero tem que causar sede no diácono para ser presbítero. O pastor precisa causar sede no presbítero. É uma cadeia. Era legal porque o refúgio, o time mais, era louco para vir para o refúgio. É aquela cadeia assim, ó.
E era aquela briga, não veja. E eles vinham como penetra. E a gente tinha que expulsar com maior dor no coração. Até hoje. Até hoje, graças a Deus. E por que os diáconos não... os membros não têm sede de ser diácono mais? Eu, quando fui ungido a diácono, não fui ungido com a galera. Eu fiquei triste. Eu estava com sede de ser diácono. Todos meus amigos foram ungidos aquele dia que tinham participado da prova. E Deus não deixou eu ser ungido. Eu falei, Deus, por que eu não? Se eu fiz a prova, não tirei uma nota boa, mas... E não foi aquele dia. E eu parei de fazer. Sabe, quando você vem limpar, vem fazer acontecer, eu parei, porque eu tinha ficado bravo. Mas depois eu falei, poxa, eu estava fazendo por homem. Eu estava fazendo para o homem me ver. Quando eu parei de fazer para as pessoas quererem me ver, foi onde que veio a unção de diaconato. E foi uma unção que marcou a minha vida. A unção de diácono e a unção de pastor. O presbítero só foi. Quando eu menos esperava, só foi. Foi num momento difícil da igreja. Por isso que foi. Foi no momento que a gente teve que aprender a ser presbítero na marra, porque não tinha mais um exemplo. Não tinha mais um presbítero para me seguir, para me ter sede. Eu que tive que causar sede sem saber ser presbítero. Então, por isso que foi. Mas aconteceu. E foi bênção. E, então, vocês diáconos precisam causar sede. Precisa ser exemplo. Precisa fazer algo diferente. Para que as pessoas olhem e falem assim, meu, ser diácono é diferente. O que acontece na vida de um diácono que possa causar sede? Meu, acontece tanta coisa. Tantas coisas que vocês podem fazer. Só de segurar uma pessoa, cair na unção, cair no poder, meu, você vai sentir aquele poder. É maravilhoso. Só de fazer parte do corpo é maravilhoso. Presbítero é a mesma coisa, pastor é a mesma coisa. A gente precisa voltar ao primeiro amor, trazer sede para as pessoas. Trazer sede, para que 18 anos, cada vez mais, quando os anos passam, cada vez mais as pessoas lembram. Falam, ó, fui louco para ser diácono e fui ungido, agora sou presbítero. E isso é uma geração. É gostoso ver as crianças, os adolescentes que já são adultos, cantaram, mas eu vi eles pequenos. Estou aqui na igreja faz 17 anos e meio. É gostoso ver Deus trabalhar na vida de cada um. Tenho ciúmes, principalmente da filha do bispo, porque cresceu com as minhas filhas, e veio um rapazinho, e o Rafael deixou o rapazinho chegar. Mas é o processo da vida. Vai chegar com a minha filha também, logo mais. É o processo. Mas, sabe o que eu fico feliz? Que todo esse tempo, nunca vi eles se desviarem na presença de Deus. Nunca vi. Por quê? Teve exemplo. Você precisa ser exemplo. Você, mesmo não sabendo, você é exemplo para as pessoas que te veem lá fora. Mesmo você não sabendo, as pessoas te veem como um servo de Deus. Falam, eu quero ser como aquela pessoa. Todo dia lá na igreja, olha lá. Ele tem um brilho diferente. Meu, é muito gratificante. Você ser encontrado na rua e falar, meu, você tem um brilho diferente. Você tem um brilho diferente. Você é crente? Aí você fala, sou. Você ora por mim? Você fica até com aquela vergonhinha, né? Porque no meio de todo mundo, assim. Mas você ora e você vê que algo mudou no coração daquela pessoa. Então, quando você sonha, você precisa colocar o seu sonho na presença de Deus. Por quê? Esse seu sonho envolve outras pessoas. Se você sonhar em ter uma viagem, no meio da viagem, você vai ver que vai ter alguém querendo ouvir algo da sua boca de bênção para aquela pessoa. Amém? Josué 1:9 diz assim, ó: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Seja forte e corajoso. Não fui corajoso esse tempo todo. Chegou uma época da minha vida que eu fiquei com medo. Mas a obra de Deus continuou. Eu não quero que isso aconteça na vida de vocês. Pare de repente, seja forte e corajoso, continue. Eu estou voltando. Graças a Deus deu tempo de eu voltar. De voltar a fazer a coisa acontecer. Então isso é o meio do caminho. Quando a gente começa a trazer sede para as pessoas, já é o meio do caminho. O começo é o primeiro amor. O meio é quando você começa a causar sede nas pessoas. Mas você precisa ser forte e corajoso, porque quando a gente começa a causar sede nas pessoas, aí vem umas grandes lutas para te derrubar. E é aí que você tem que estar preparado. E as lutas são muito fáceis. Tão fácil que te derruba rapidinho se você não estiver firme na presença do Senhor. Amém? E qual que é o fim? Se toda realização tem começo, meio e fim, qual que é o fim? Lê para mim ali, por favor.
Mateus 24, 30 e 31. Esse vai ser o fim. Então, ou seja, a nossa jornada só vai ter que parar quando Jesus voltar. Então, seja forte e corajoso, que a caminhada é longa. A caminhada é longa. Você não pode desanimar no meio do caminho. Você não pode fraquejar no meio do caminho. Seja exemplo. Lembra daquilo que Deus fez com você lá atrás. Comigo lá no futebol, com brinco. Até hoje eu uso brinco ainda. Você tem que trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Até eu jogo bola também. E o bicho não tira a bola do meu pé. Garanto que ele não vai tirar a bola do meu pé. O bicho até ri. Quantos chapeuzinho, rolinho já. Ó. Tem que trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Tem que trazer na sua memória aquilo que Deus já fez na sua vida. E que Ele tem feito até hoje. Para você continuar firme e corajoso na presença de Deus. Amém? Ele virá. E quando Ele virá, quando Ele chegar, você tem que estar preparado. Porque não adianta nada você viver todos esses anos, 18 anos na presença de Deus, que é 18 anos demais, e cometer um deslize e Jesus voltar bem nessa hora. Você vai ficar. Meu Deus do céu. Não perca esse tempo, não perca tempo. A gente não sabe a hora nem quando Jesus volta. Então eu peço para você, fique firme. Não desanime. Continue buscando ao Senhor o tempo todo. Dobra seu joelho mesmo quando estiver doendo. Mesmo quando você não consegue falar. Deus, Ele consegue ler as suas lágrimas. Ele consegue simplesmente saber o que está acontecendo através de cada lágrima que você derrama. Amém? Fique de pé, por favor. Aleluia. A hashtag do culto é: quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. É simples. Quero ser melhor. Por quê? Porque se você for melhor hoje do que foi ontem, você vai estar realizando mais para Deus. Você vai estar realizando mais. Com mais qualidade, com mais bom humor, com mais alegria e com mais perfeição. Amém? Então eu quero que você feche seus olhos nessa noite. E pense aonde foi que você parou. Onde foi que você parou de fazer a vontade de Deus? Onde foi que você parou de causar sede nas pessoas? Você dava sede para as pessoas, sabia? Você dava muita sede para as pessoas e de repente a sua água cessou. As pessoas te enxergam como uma mina d'água cheia da presença de Deus. Onde foi que você parou? Volte que dá tempo ainda. Volte que dá tempo ainda. Para que a gente possa fazer a diferença nesse ministério.